I miss the work around Unity. I really enjoyed thinking about how different kinds of personal computing could come together and converge. For me personally, that was a very ambitious, forward-looking project, and I'm sorry that we weren't able to see it through. But at the end of the day, my personal focus now is the enterprise and the automated data center side of things, and the edge, the IoT and microcloud kind of environment. Senhoras e senhores, olha só que coincidência. A Canonical, empresa que desenvolve o Ubuntu, parece ter decidido finalmente acordar para a vida e começar a prestar atenção novamente no Ubuntu de desktop. Ou será que essa é só uma falsa impressão causada por um blog post bem escrito? Confesso que eu estou ainda processando essas informações, então, por que não, além de te contar sobre essa novidade tão interessante, por que a gente não analisa juntos como foi que a Canonical e o Ubuntu foram do sistema preferido da Steam para um sistema que tem que correr atrás agora? E por que você não analisa como você pode fazer qualquer servidor Linux funcionar de forma extremamente fácil com a ajuda do nosso parceiro Linode? Uma das coisas mais legais de entender como o Linux funciona é, sem dúvida, criar servidores, seja profissionalmente ou por hobby aí na sua casa. Mas depois que você já sabe os caminhos, fazer deploy de um serviço que requer muitos passos e tempo é só isso mesmo, perda de tempo. Com o Marketplace da Linode você pode fazer deploy de várias distros diferentes ou focar já diretamente nos serviços que você quer entregar. Tipo, eu quero um servidor de Counter-Strike, eu quero um servidor de Rocket Chat, que a gente falou recentemente aqui no canal, né? Eu quero, sei lá, um Discourse para fazer o meu próprio fórum, igual a gente faz lá o Dio Linux Plus. Tudo isso está acessível para você na Linode, na base de alguns cliques. E em parceria com o Dio Linux você pode receber $100 de crédito para testar qualquer serviço da Linode durante 2 meses inteiro. É só acessar linode.com/diolinux ou acessar o link que eu deixo aqui na descrição para aproveitar. E o Ubuntu é uma das principais distros nos servidores da Linode. Também pudera, a distro realmente focou totalmente na parte Enterprise nos últimos anos. Quem é que duvida, né? O que acabou deixando um orçamento também mais baixo para o time de desktop, naturalmente. E algumas pessoas podem pensar assim, mas é óbvio, o Ubuntu Desktop não dá dinheiro para a Canonical, ao menos não tanto quanto os servidores. E você está certo se você pensa assim, não dá tanto dinheiro assim, mas também não é como se não trouxesse receita nenhuma, porque ele é um componente-chave bem importante. Eu vou te explicar. Recentemente a Canonical anunciou uma vaga de emprego chamada Linux Desktop Game Product Manager, que é uma clara resposta ao hype causado pelo Steam Deck e pelo SteamOS, que agora usa base Arch Linux, e eu não consigo evitar a ironia, ao invés de usar o Debian ou Ubuntu, como era no início da empreitada da Valve nesse cenário. Eu quero falar mais sobre a vaga de emprego porque algumas descrições são bem interessantes e possivelmente estão cheias de significado por trás. Mas antes disso, vamos ver como a Canonical precisou chegar nesse ponto. Voltando no tempo, e eu tenho até um certo orgulhinho de ter vivenciado isso, em dezembro de 2012, a Valve lançava o Steam para Linux, com poucos jogos ainda, a maior parte deles jogos indie e jogos da própria Valve, que foram recebendo ports ao longo de 2013. However, what we became convinced of is that Linux really is the future of gaming. And what I'm going to do for the remainder of this presentation is talk about why we think that Linux is critical and what Valve is going to do to help make that happen. Em 2012, o Ubuntu era um player seríssimo no mercado de desktops. O segundo e terceiro ano do Unity como interface do sistema também era ali, muitos planos, Ubuntu para smartphones também. A Canonical estava se preparando para ser a terceira força do mercado de sistemas operacionais. Eu já contei a história do Ubuntu em relação ao Unity em um vídeo recente onde nós falamos sobre o lançamento do Pop! OS e a sua nova interface Cosmic, que lembra um pouco aí a forma com que a Canonical costumava atuar no mercado. Essa época também foi indiscutivelmente o pico do Ubuntu em popularidade e interesse por pessoas que não se importavam apenas com servidores. O Google tem uma ferramenta bem bacana que ajuda a gente a visualizar isso, chamada Google Trends. Ela é bem popular entre a galera que trabalha com marketing, especialmente marketing digital, e quem cria conteúdo como a gente. Nós mesmos utilizamos ela para criar pautas, ver os assuntos mais populares para a gente abordar. O Google Trends do Ubuntu começa em 2004, ano do lançamento da primeira versão do sistema,
E pelo gráfico a gente pode ver que o interesse pelo sistema, pelo Ubuntu, foi crescendo aí ao longo dos anos, especialmente os anos iniciais. O maior pico mundial parece ter sido em 2007, mais ou menos na época em que o Kurumin estava sendo deixado de lado aqui no Brasil, curiosamente. Apesar disso poder ser um fator até, especialmente no Brasil, eu não acredito que seja esse o fator realmente mundialmente falando. O Ubuntu nessa época enviava CDs de instalação para qualquer um que pedisse em qualquer lugar do mundo para que as pessoas pudessem ter acesso a software. Eu mesmo tenho um ou outro perdido por aqui. E as pessoas começaram a usar menos Debian e passaram a utilizar mais Ubuntu nessa época. Duvida disso? Se a gente colocar o comparativo entre os dois sistemas no Google Trends, nós podemos ver que a derrocada de interesse por um combina quase que perfeitamente com a ascensão do outro, no mesmo momento. Obviamente o Google Trends não registra uso do sistema, ele registra pessoas pesquisando por Ubuntu ou coisas relacionadas a ele no contexto de sistema operacional, não na palavra africana que dá nome ao sistema. Mas é uma associação simples de fazer. Se mais pessoas têm interesse em um assunto, é muito mais provável que o seu uso seja maior. Ainda que não possa ser uma verdade absoluta, é um belo indício disso. De 2014 em diante, o Ubuntu e o Unity meio que estagnaram, com a última versão do Unity numa LTS sendo em 2016, com a Canonical anunciando a volta ao GNOME na versão seguinte, que seria a 17.04. O GNOME era usado no Ubuntu em 2010, antes do Unity ser lançado. De 2014 em diante, como você pode ver, é uma triste queda de interesse que as pessoas têm em relação ao Ubuntu, a ponto de ser equivalente ao que o Ubuntu tinha em 2005, apenas um ano depois do seu lançamento. Um fator que realmente existe é que depois da popularidade de alguma coisa ser atingida, menos pessoas se interessam em pesquisar e ler sobre o assunto, especialmente se ele não muda muito ou não traz alguma novidade interessante. Mas não imagine essas pesquisas, e esse é um erro que eu vejo muitas pessoas terem em relação ao Google Trends, como alguém pesquisando o que é o Ubuntu, como baixar o Ubuntu, ou qualquer coisa assim. É qualquer coisa relacionada ao Ubuntu, pessoas conversando, entre aspas, a respeito do Ubuntu, tirando dúvidas, mostrando seus desktops, enfim, o engajamento das pessoas com esse assunto. E como o Ubuntu atingiu uma certa popularidade, isso pode contribuir para ele ter perdido um pouco do pique ao longo do tempo, porque a gente pode ver um fenômeno parecido acontecendo com o Android. Ninguém duvida da popularidade do Android, mas o seu pico acontece em 2013 e 2014, exatamente a época do boom dos smartphones, onde literalmente todo mundo estava comprando um novo dispositivo. Meu primeiro Android veio justamente em 2013, se parar para pensar, nem 10 anos atrás. E smartphones já parecem fazer parte das nossas vidas há tanto tempo, não é? Depois disso, o Android também caiu nos gráficos, afinal ele se tornou uma tecnologia comum que as pessoas já tinham um pouco mais de conhecimento sobre, mas ainda assim tem uma grande massa de interesse se comparado com o Ubuntu. Podemos ver um gráfico parecido quando colocamos o iOS em comparação, o sistema dos iPhones, e cada um desses picos que o gráfico mostra parece ser o lançamento de um novo iPhone, basicamente. Mas tendo também ali o seu pico em 2013 e depois reduzindo um pouco. Voltando ao Ubuntu, lá em 2013 a Canonical era o único player de verdade, entre aspas, no mundo Linux no desktop, em termos de impacto. O Ubuntu ainda é o maior hoje em dia, mas como você viu, ele está meio que em queda livre, especialmente nos desktops a gente pode perceber. E se você tem dúvida a respeito do quão maior o Ubuntu é do que praticamente qualquer outra distro de desktop, você pode ir até o Google Trends e fazer todos os comparativos que você quiser. A Valve recomendava e deixava o download para o Ubuntu na página de download do Steam para Linux lá no início. Claro, eles já tinham as Steam Machines, que eram os PCs em formato de console de mesa, e o SteamOS baseado no Debian, mas a Valve imaginava que o sucesso da Canonical com o Ubuntu iria ajudar direta e indiretamente o sucesso dos jogos para Linux e, por consequência, as Steam Machines também. Ao invés disso, a Canonical abandonou tudo e não muito tempo atrás chegou a falar que deixaria de dar suporte a bibliotecas de 32 bits, o que afetaria diretamente os jogos da Steam, decisão essa que foi revertida por pressão dos usuários e do próprio mercado. Naquele momento, os engenheiros da Valve disseram que simplesmente deixariam de dar suporte ao Ubuntu se eles seguissem com essa ideia de tirar o suporte às bibliotecas de 32 bits, e essa sensação de insegurança que a Canonical passou para a Valve deve ter feito eles olharem para outros sistemas Linux para usar como base para o seu próximo projeto, que é o Steam Deck, que basicamente é algo que todo mundo, do mundo gamer aí pelo menos,
está aguardando ansiosamente ou no mínimo achou interessante. Eu acho que eu não li nenhuma crítica em relação à iniciativa da Valve com o Steam Deck, ainda que possivelmente haverão contras do produto como qualquer outro. A Canonical abandonou o desktop praticamente, focou em criar um mecanismo de entrega de apps da Snap Store e apostou nos anos de popularidade para manter o Ubuntu Desktop relevante como distro principal para o mercado, baseado em saudosismo, basicamente. Enquanto o negócio de servidores do Ubuntu aí não fosse afetado pelo desktop, tudo estaria bem. Eu não posso dizer que o negócio do Ubuntu está em declínio nos servidores especialmente, mas existe um fenômeno de mercado conhecido como venda indireta. A Microsoft ou a Adobe não dão licenças do Office, do Windows e da Creative Cloud para pessoas só por boa vontade ou por fomentar o conhecimento nas universidades, por exemplo. Eu tenho certeza que esse até é um dos motivos, mas outro é porque essa é uma estratégia de marketing eficaz. Especialmente na faculdade, você está formando aí os seus conhecimentos, conhecendo quem você vai querer ser como profissional, quem sabe, e aprendendo a utilizar ferramentas que vão ser utilizadas no mercado de trabalho mais para frente. É muito mais provável que um egresso da faculdade utilize um software que ele aprendeu a usar lá e gostar durante o seu aprendizado na vida adulta, quando ele for trabalhar para alguém ou for, sei lá, abrir a própria empresa. Entregar algo gratuitamente, especialmente quando isso tem um valor financeiro envolvido, pode gerar um sentimento de reciprocidade que é benéfico para qualquer marca. Muitos jogos e aplicativos são grátis hoje em dia, para você se divertir, para você passar o tempo. E é muito mais provável que você gaste dinheiro em um game que você adora jogar, que você não teve nenhuma barreira para entrar, por ser gratuito, por rodar no seu celular talvez, do que um game que custa R$300 e só roda numa plataforma específica. Quantas vezes você já pensou assim, eu vou comprar uma skin nesse jogo porque o game é de graça, é assim que o jogo se mantém? É exatamente essa a lógica. O mundo de serviços open source é semelhante. A gente sabe que existe essa influência, mas infelizmente sem uma pesquisa aprofundada não dá para ter uma ideia do quão influente. Porém, certamente um belo percentual de pessoas que usam o Ubuntu em seus servidores conheceram a distro de desktop antes. Exato. Outro exemplo desse fenômeno do mundo open source é a System76, que você já deve ter ouvido falar por causa do Pop! OS. Acertei? Você pode pensar que eles são uma empresa jovem, mas na verdade eles são quase tão velhos quanto o Ubuntu. A System76 foi fundada em 2005, um ano depois da Canonical, do Ubuntu, e vendeu computadores com Ubuntu por praticamente toda a sua história, até criar o Pop! OS e finalmente ganhar popularidade. Veja só como um produto paralelo pode trazer sucesso, pode trazer interesse em outras coisas. Se você acompanha a System76, você consegue perceber que nos últimos anos a empresa cresceu muito em quantidade de funcionários, espaço onde eles montam os computadores, vendas e tudo mais. Olha só que ideia disruptiva. Será que dar o Pop! OS para as pessoas gratuitamente não fez com que muitas pessoas passassem a conhecer os produtos da System76 e considerassem comprar os seus computadores? Eu tenho certeza que sim, mesmo que seja num sentido de reciprocidade. Eles te deram um sistema tão legal que você vai querer comprar um computador deles. Para um projeto dar certo, especialmente um projeto comercial, muitos fatores sempre estão envolvidos, incluindo sorte. Mas um dos mais importantes é o timing. Só ele sozinho não faz muito. A Canonical lançou o Ubuntu Phone em um dos melhores momentos possíveis, quando a indústria estava bem aquecida lá no final de 2013 e todo mundo queria um smartphone. Talvez um timing ainda melhor seria ter lançado um ano antes ou alguns anos antes, quando o mercado estava se formando. E agora nós temos o Steam Deck, que deve chegar no próximo mês ao mercado, onde o Ubuntu não é mais a referência para o sistema base, e sim o Arch Linux. E o Manjaro, que a Valve recomendou como sistema para os desenvolvedores testarem os jogos para o Steam Deck. Se o Ubuntu não fizesse algo exatamente agora, ele iria ser deixado de lado de vez por qualquer usuário Linux de desktop que quisesse jogar também, além de fazer outras atividades normais aí do Linux. A verdade é que hoje o Ubuntu é menos fácil do que outras distros para se ajustar um setup para games. Sejam pelas versões dos pacotes, ou pela disponibilidade de software, ou pela forma com que você instala esses softwares, e a Canonical sabe disso, basta ver a descrição desse cargo. Aliás, você pode se aplicar ao cargo se você quiser, o trabalho é remoto na maior parte do tempo.
Mas eu quero dar ênfase aqui para alguns detalhes em particular que eles descreveram lá nessa vaga. Eu deixo o link aqui na descrição. Eles começaram falando sobre os contatos que a Canonical tem na indústria e como isso pode impactar aí o mercado de games, de Linux e tal. Mas indo para os descritivos, o que a pessoa que for contratada para essa vaga fará é liderar as escolhas de gráficos do desktop do Ubuntu. Eu não sei se isso tem a ver com a interface ou com os drivers, de toda forma achei interessante. Essa pessoa também vai comandar as parcerias nas esferas de desktop, chips, né, e games também. Ou seja, é para alguém que vai gerar oportunidade de negócios nesses ambientes para o Ubuntu. É uma pessoa que deve contar a história do Ubuntu para os gamers, ou seja, é alguém que tem que fazer marketing e mostrar por que o Ubuntu é a melhor escolha para jogar, por exemplo. Essa mentalidade pode levar a coisas bem interessantes, fico feliz que eles tenham pensado assim, visto que a popularidade do Ubuntu ainda é grande. Se a Canonical quiser me pagar para fazer live jogando do Ubuntu, eu não vou dizer que não, fica a dica aí, Canonical. E voltando ao cargo, essa pessoa também vai ser uma liderança para os engenheiros e para o time de desenvolvimento do Ubuntu. Muitas responsabilidades, né? A gente viu vários líderes de desktop nos últimos tempos saírem da empresa. Além disso, ainda tem algumas coisas relacionadas às atividades que esse cargo iria fazer, como analisar tendências de mercado e definir objetivos de produtos, criar o branding do Ubuntu para games, basicamente. Tem uma bela lista de requisitos para se candidatar para essa vaga. O salário também parece ser belo pela quantidade de coisas, apesar de eles não comentarem valores ali. É possível que a Canonical tenha acordado meio tarde para isso, ela deveria ter feito isso anos atrás. Mas já diz o ditado, antes tarde do que mais tarde, né? Tem algumas mudanças relacionadas aos snaps também que eles anunciaram recentemente, que estão acontecendo, uma mudança em como o Snapcraft funciona, que apesar de não descreverem mudanças específicas, estão dando esperanças de que o serviço melhore de alguma forma. Vamos ver o que o Ubuntu 22.04 LTS nos guarda. Se inscreva no canal para não perder quando ele sair, é claro, e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!